Sabe qual é a parte mais difícil de um relacionamento à distância? Não é o aeroporto, não é dizer adeus, não é ver a pessoa que você ama desaparecer pela porta de embarque enquanto você tenta se convencer de que faltam só algumas semanas para se verem de novo. Curiosamente, isso costuma ser o mais fácil, porque, pelo menos naquele momento, os dois estão sentindo exatamente a mesma coisa. A parte difícil começa depois, quando um volta para o trabalho, o outro volta para a rotina. Aquela adrenalina da viagem desaparece e o relacionamento deixa de acontecer no aeroporto para começar a acontecer numa terça-feira qualquer. Em chamadas que nem sempre acontecem, em mensagens que chegam horas depois, no fuso horário, em dias em que um está exausto e o outro precisa desabafar. Em fins de semana em que um sai com os amigos e o outro fica sozinho em casa, criando histórias na cabeça que provavelmente nem estão acontecendo. E é, e é aí que surge uma pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer. Será que a distância está mesmo destruindo o relacionamento? Ou ela só está escaranando problemas que já existam? Porque é muito mais fácil culpar os quilômetros. É fácil pensar: ai, se a gente morasse na mesma cidade, tudo seria diferente. Se a gente se visse todo dia, ia parar de brigar. Se não fossem os voos, as chamadas de vídeo e o fuso horário, a gente finalmente seria feliz. Mas e se não for verdade? E se a distância nunca tiver sido o problema? E se ela só tiver tirado do caminho todas aquelas pecinhas que, num relacionamento comum, mantém o casal unido sem que ninguém perceba? Pensa comigo. Quando você mora perto da pessoa, existem centenas de momentos que sustentam o namoro. Vocês se veem depois do trabalho, almoçam juntos, vão ao mercado, assistem a uma série, passeiam com o cachorro, se abraçam depois de um dia ruim. Muitas vezes vocês não estão conversando sobre nada demais. Vocês só estão ali. E acontece que estar ali faz muito mais trabalho do que a gente imagina, porque a proximidade física preenche silêncios, conserta mal-entendidos, diminui inseguranças, lembra a gente o tempo todo de que o outro continua ali. Mas quando a distância entra em cena, tudo isso some. Você não pode dar um abraço depois de uma briga. Não dá para perceber que o outro teve um dia péssimo só de olhar para a cara dele quando ele passe pela porta. Não dá para ler a linguagem corporal. Não dá para parecer de surpresa para tomar um café porque deu saudade. Tudo precisa ser planejado. Tudo precisa ser dito. Tudo precisa ser construído de uma forma intencional. E isso muda o jogo completamente. É por isso que existem casais que sobrevivem a milhares de quilômetros, enquanto outros não duram nem
morando no mesmo apartamento. Porque a pergunta de verdade nunca foi: quantos quilômetros separam vocês? A pergunta de verdade sempre foi: o quão forte é esse relacionamento quando a distância para de esconder as fraquezas dele? E é sobre isso, é exatamente sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio de Love Hacks. Eu sou a René e hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos que mais rende mensagens no direct deste podcast: relacionamento à distância. Mas não do ponto de vista romântico que a gente está acostumado a ver por aí. Não vamos falar de aeroportos, nem vamos falar de sentir saudade, nem de ficar contando os dias para a próxima viagem. Nós vamos falar do que realmente faz que alguns relacionamentos à distância durem anos, enquanto outros começam a desmoronar muito antes de completar o primeiro ano. Existe uma ideia que a gente escuta o tempo todo. Quando duas pessoas se amam de verdade, a distância não importa. É lindo. Dá uma frase perfeita para filme. Só que a realidade costuma ser bem mais complicada. Porque você pode amar alguém profundamente e, mesmo assim, se sentir sozinha. Pode conversar todos os dias e continuar sentindo que o relacionamento está esfriando. Pode fazer viagens incríveis juntos e não estar construindo futuro nenhum. E também pode acontecer exatamente o oposto. Você pode estar morrendo de saudade, passar semanas sem conseguir dar um abraço, ter horários malucos que não se cruzam, e mesmo assim sentir uma segurança absoluta no que vocês têm. Por quê? Porque a distância não testa só o amor, ela testa a comunicação, a confiança, a constância, a maturidade para resolver conflitos, a paciência, a individualidade e, acima de tudo, a capacidade de duas pessoas construírem uma vida caminhando para a mesma direção. Porque, no fim das contas, o objetivo de um relacionamento à distância nunca foi aprender a se despedir melhor. O objetivo sempre foi parar de precisar se despedir. E essa virada de chave muda absolutamente tudo. O amor precisa de uma estrutura e bem-vindos de novo ao. Tem uma frase que provavelmente todo mundo aqui já ouviu em algum momento. Se o amor for verdadeiro, dá-se um jeito. E durante muito tempo eu também quis acreditar nisso, porque é um pensamento super confortável, né? Faz a gente achar que enquanto houver amor, o resto se ajeita, né? Que o tempo vai resolver as coisas, que a distância é só uma face, que um dia a gente vai olhar para trás e dizer: lembra de quando a gente morava em países diferentes? Que loucura! Ainda bem que deu certo. É uma história bonita, mas nem sempre é uma história real. Porque tem algo que a gente quase nunca fala sobre namoro à distância.
Amar. Amar é conseguir manter uma relação em pé. Não são exatamente a mesma coisa. Você pode amar demais uma pessoa e mesmo assim não saber se comunicar. Pode amar demais e fugir de conversas, sabe, incômodas. Pode amar demais e não estar disposta a reorganizar a sua vida para construir algo junto com ela. E isso não quer dizer que o amor seja mentira. Quer dizer apenas que o amor precisa de algo a mais para se transformar num relacionamento sólido. Pensa num prédio por um instante. Todo mundo repara na fachada, nas janelas, na iluminação, na arquitetura. Só que ninguém mora na pintura. O que mantém aquele prédio de pé é a estrutura que a gente quase nunca vê. As vigas, os alicerces, as colunas. No relacionamento é a mesmíssima coisa. O amor é lindo, é a primeira coisa que a gente nota. É o que dá vontade de estar com alguém. Mas não é o amor que segura a barra quando a tempestade vem. Tempestade do Shakespeare, né? Não é não. O que segura é a estrutura. E relacionamentos à distância dependem dessa estrutura muito mais do que qualquer outro. Por quê? Porque quando o casal mora perto, o namoro tem um monte de mecanismos automáticos para se manter vivo. Imagina um casal que mora na mesma cidade. Eles podem nem ter se falado direito durante o dia, mas à noite jantam juntos. Ou se veem por 20 minutinhos. Ou simplesmente sentam no sofá para ver uma série, um filme. Eles não estão resolvendo grandes conflitos, não estão tendo conversas profundas. Eles só estão divi- dividindo a vida. E esses momentinhos fazem um trabalho silencioso gigante. Lembram a gente de que continuamos sendo importantes para o outro, que estamos presentes, que fazemos parte da rotina dele. Agora, imagina esse mesmo casal morando a 10.000 quilômetros de distância. De repente, nada acontece no piloto automático. Não existe mais o passei aqui na sua porta porque estava no caminho. Não existe mais vamos jantar juntos? Não tem abraço depois de uma briga, nem beijo de boa noite. Tudo, absolutamente tudo, precisa ser criado de forma consciente. E isso muda a regra do jogo, porque quando a espontaneidade vai embora, a intenção precisa entrar no lugar. Isso significa que um namoro à distância não sobrevive só de sentimento. Precisa de acordos, precisa de hábitos, precisa de processos. E eu sei que a palavra processo ou sistema não soa nada romântica. Quando a gente pensa em amor, pensa em química, paixão, sintonia. A gente não pensa em logística. Só que, curiosamente, os casais que mais dão certo costumam ter mais estrutura do que a gente imagina. Não porque são frios, mas porque entenderão uma coisa crucial: a estrutura diminui a incerteza. E quando a incerteza diminui, a ansiedade cai junto. Olha, um exemplo bem simples.
Imagina que você e seu parceiro nunca combinaram horários para se falar. Tem dia que rola a chamada de vídeo. Tem dia que são só algumas mensagens jogadas. Tem dia que vocês somem porque a rotina atropelou. Na teoria, parece de boa. Até chegar uma quarta-feira em que você não recebe notícias por 12 horas. O que acontece? A sua mente começa a preencher os vazios. Será que ele está bravo? Será que conheceu alguém? Será que cansou de mim? E o mais doido é que, na maioria das vezes, não aconteceu nada. A pessoa só teve um dia caótico no trabalho. Só que, como não existia uma combinada prévia, aquele silêncio virou dúvida. E dúvida vira ansiedade em 2 segundos. Agora, pega a mesma situação. Esse casal tem um acordo simples. Eles se falam toda noite por volta das 9. E se algum dos dois não puder, manda uma mensagem rápida avisando que liga no dia seguinte. Naquela mesma quarta-feira caótica, acontece a mesma coisa. Um dos dois trabalha até tarde. Não dá para ligar, mas ele manda uma mensagem. Hoje o dia foi insano por aqui. Amanhã a gente se fala. Com calma, tá? Percebe a diferença? A distância continua a mesma. Os quilômetros não mudaram. A única coisa que mudou foi a estrutura. E, de repente, a ansiedade evapora. Porque o problema nunca foi a distância, era a falta de previsibilidade. E que isso que é uma boa estrutura faz. Ela não apaga os problemas, mas impede que a nossa imaginação invente problemas onde não tem. E para mim essa é uma das maiores diferenças entre os relacionamentos à distância que dão certo e os que vão se desgastando até acabar. Os primeiros não apostam tudo só no amor, eles apostam em rotina, em acordos, em constância, em pequenos rituais que mantêm o vínculo vivo, mesmo quando o dia a dia está um caos. Porque, no fim das contas, não é sobre se falar o dia inteiro, é sobre os dois saberem que, mesmo quando estão em silêncio, o relacionamento continua sendo um lugar seguro. E essa segurança não surge por acaso, ela é construída um dia de cada vez. Agora, falar mais nem sempre é se sentir mais perto. Hum. Tem uma coisa que me chama muito a atenção quando eu converso com casais que vivem à distância. Quase todos acham que o maior problema deles é a comunicação. E quando eu pergunto o que eles querem dizer exatamente com isso, a resposta costuma ser a mesma. A gente precisa falar mais. Mas e se o problema não for a quantidade de conversa? E se for a qualidade? Porque são duas coisas totalmente diferentes. Você pode trocar 200 mensagens no WhatsApp por dia e continuar se sentindo super sozinha. Pode passar 3 horas numa chamada de vídeo e desligar com a sensação de que vocês não falaram sobre nada relevante. Você pode saber exatamente o que seu parceiro comeu no café da manhã, que roupa vestiu, com quem almoçou, que série está assistindo. E mesmo assim, não se sentir parte da vida dele de verdade. Isso acontece porque a gente confunde
muito contato com conexão. E não é a mesma coisa. O contato responde a uma pergunta bem rasa: nós nos falamos? A conexão responde a uma pergunta muito mais funda. Depois de falar com você, eu me sinto mais perto de você? Parece uma diferença boba, mas muda completamente a forma como a gente vive uma relação. Pensa na última vez em que você conversou com alguém que ama muito. Quando a conversa acabou, como você se sentiu? Mais leve, acolhida, com aquela sensação boa de que a pessoa esteve ali com você de verdade? Ou você só sentiu que bateu o ponto na obrigação diária de se falar? Porque muitos casais, sem perceber, vão transformando a conversa numa lista de checagem. Bom dia, acordou bem? Tá fazendo o quê? Já almoçou? Boa noite. No começo, isso parece suficiente, mas com o passar dos meses, as conversas perdem a vida. Parecem um questionário burocrático. E aí surge aquela frase perigosa: eu já nem sei mais sobre o que falar. Quando alguém diz isso, geralmente acha que o culpado é o fuso ou a distância. Eu já acho que o buraco é mais embaixo. Vocês passarão meses trocando relatórios de tarefas, mas pararam de compartilhar o mundo interno de vocês. Porque saber o que alguém faz não significa saber como a pessoa se sentiu. Você pode me contar que teve uma reunião? Isso é só um fato. Mas se você me diz: nossa, eu entrei naquela reunião morrendo de medo de ser mandada embora, e quando saí, parecia que eu voltei a respirar. Aí você não me contou só um evento, você me abriu uma experiência. E é aí que a intimidade real começa. Tem outra coisa que rola demais: a paranoia da disponibilidade em tempo integral. Se passam 2 horas sem resposta, a pessoa já entra em parafuso. Se um demora mais do que o normal, o outro já acha que o sentimento mudou. E aos poucos a comunicação deixa de ser um ponto de carinho para virar uma ferramenta de vigilância. Onde você está? Por que demorou a responder? Vi que você está online. Faz 20 minutos que você não fala nada. E embora essas perguntas venham de insegurança, elas acabam provocando o efeito oposto do que desejam. Porque ninguém se sente emocionalmente conectado quando sente que precisa prestar contas de cada minuto do dia. Isso não gera intimidade, gera cansaço. Existe uma distância brutal entre se sentir acompanhada e se sentir supervisionada. E os casais à distância precisam aprender isso rápido. Senão, o celular deixa de ser o canal que conecta vocês e vira algema. Por isso, para mim, uma das conversas mais importantes que um casal pode ter é essa. O que significa se sentir conectando para você? Procurando conversas reais sobre amor, conexão e tudo o que existe entre uma coisa e outra. Escute o Love Hacks, sincero, profundo, em 4 idiomas: inglês, espanhol, francês e português. Encontre a sua versão onde quer que você ouça podcasts. Porque o que funciona para um não funciona para outro. Tem gente que precisa de pequenas mensagens ao longo do dia,
Não por tóxica, mas porque esses pequenos acenos lembram que ela é querida. Já outras pessoas preferem ter uma conversa mais longa e focada à noite. Durante o dia, elas precisam focar, trabalhar, estudar e ficar no celular o tempo todo esgota a energia delas. Nenhum dos dois jeitos está errado. O problema é quando a gente acha que o nosso jeito de se conectar é o único certo. Aí um pensa: se me amasse, mandava mais mensagens. E o outro pensa: se confiasse em mim, não cobrava tanto. E os dois terminam magoados e incompreendidos, quando na verdade eles nunca sentaram para alinhar o que cada um precisa. Só assumiram que o outro devia saber. Eu adoro fazer esta pergunta. Quando você desliga a chamada com a pessoa, você fica mais tranquila ou mais ansiosa? Porque uma conversa boa deixa paz, não perfeição, paz. Faz você se sentir vista, ouvida, presente. Você não precisa desligar com todas as respostas da vida, mas precisa desligar sentindo que a pessoa estava ali com você por inteiro. E isso tem muito menos a ver com a duração da chamada do que com a qualidade da presença. Às vezes, 10 minutos de atenção plena valem 10 vezes mais do que 2 horas de chamada aberta enquanto um responde e-mail e o outro vê TV. Intimidade não se mede em minutos, se mede em presença. E essa é uma das maiores lições do namoro à distância. Não é sobre se falar o tempo todo. É sobre garantir que, quando vocês se falaram, não exista mais nada no mundo além de vocês dois. Quando isso acontece, a distância continua lá, mas para de pesar tanto. A intimidade não é feita de grandes momentos. Quando a gente pensa em relacionamento à distância, qual é a primeira cena que vem à cabeça? O reencontro no aeroporto, a correria para se abraçar, as lágrimas, os beijos cinematográficos, aqueles vídeos fofos que viralizam no TikTok de pessoas se reencontrando depois de meses. E sim, esses momentos são lindos, são algumas das memórias mais intensas que um casal pode ter. Só que tem uma pergunta meio incômoda que a gente precisa fazer. E se esses momentos não forem o que sustentam a relação de verdade? Porque uma viagem de 4 dias não é o relacionamento, é um parêntese. É uma bolha onde os dois sabem que o tempo está correndo. E quando a gente sabe que algo vai acabar logo, a gente se comporta de um jeito totalmente imprevisível, né? A gente fica mais tolerante, briga menos, cede mais fácil. Quer aproveitar cada segundo. É super humano. Imagina que você ficou 6 meses sem ver quem você ama. Você vai mesmo perder tempo brigando porque a pessoa largou a toalha molhada em cima da cama? Óbvio que não. Vai dizer que está cansada e prefere ficar lendo um livro sozinha? Nem pensar. Deixa eu beber um pouco de água. O padrão é os dois darem o sangue para para aqueles dias, para que aqueles dias sejam mágicos. E aí está a armadilha. Porque muitos casais começam a medir a saúde do namoro baseados apenas nesses momentos extraordinários. Nossa, quando a gente se vê impecável, a gente nunca briga pessoalmente. A nossa química é de outro mundo. Tudo isso pode ser verdade, mas também pode ser uma ilusão.
porque férias não são a vida real. Um fim de semana prolongado não é convivência. Um quarto de hotel não é um lar. A verdadeira pergunta nunca é: como a gente se dá bem quando tudo é especial? A pergunta de verdade é: como a gente se daria se nada fosse especial? Porque é aí que a vida de verdade acontece. Quando alguém está atolado de trabalho, quando uma acorda de mau humor, quando tem que fazer compras no mercado, quando dá dor de cabeça, quando um quer sair e o outro não, quando chegam as contas, a louça suja, a rotina. É curioso. Muita gente acha que o maior desafio da distância é sobreviver separados. Eu acho que o teste de fogo começa quando vocês deixam de estar separados, porque é ali que vocês descobrem se estavam apaixonados pela pessoa ou pela experiência da viagem. Por isso, eu acho essencial que as visitas não sejam só uma maratona de passeios de luxo. Claro que vocês têm que curtir, sair, namorar, mas tentem encaixar um pouco de vida normal ali no meio. Cozinhem juntos, vão ao supermercado, passem uma tarde inteira sem fazer absolutamente nada. Veja o que acontece quando ninguém precisa impressionar ninguém. É nesses momentos simples que os detalhes aparecem. Quem ajuda a arrumar a cozinha? Quem, quem pergunta como foi o seu dia? Como vocês reagem quando um plano dá errado? E se um precisar de uma hora sozinho, o outro entende ou surta achando que é rejeição? São coisinhas minúsculas. Mas um relacionamento é feito disso, de centenas de momentos pequenos, e não de 10 superproduções por ano. E isso me leva a outro ponto fundamental. A intimidade não nasce só de DRs profundas, DRs, né? Na verdade, ela costuma nascer de banalidade do dia a dia. Compara esses dois cenários. O primeiro casal passa 3 horas no telefone filosofando sobre traumas, sonhos e o futuro. O segundo casal liga a câmera enquanto cada um prepara seu próprio jantar na sua casa. Eles conversam 10 minutos, depois ficam em silêncio cozinhando, riem porque o arroz de um queimou, jantam juntos pela tela e desligam. Qual dos dois criou mais intimidade real? Provavelmente o segundo, porque compartilhou vida. E isso que muitos casais é is e é isso que muitos casais à distância esquecem de fazer. O namoro vira uma pressão onde tudo precisa ser profundo, tudo precisa ser romântico, tudo precisa ser uma conversa marcante. Ninguém aguenta viver sob essa tensão. A gente precisa da liberdade de se entender junto, de dividir o silêncio, de sentir que o outro faz parte da nossa terça-feira sem graça, nem sequer Taco Tuesday. Eu não sei se vocês entendem ou não, pá. E não só dos nossos dias de festa. É por isso que eu amo os pequenos rituais. Tomar um café por chamada de vídeo no domingo de manhã. Assistir ao mesmo episódio de uma série toda sexta. Mandar a foto do prato no almoço. Ouvir a mesma playlist no caminho para o trabalho. Mandar um áudio de 30 segundos bocejando antes de dormir. Nenhuma dessas coisas diminui a distância física, mas muda completamente a sensação de distância, porque você passa a sentir que o outro não aparece só quando sobra tempo.
Ele tem um lugar fixo na sua semana. E isso constrói um sentimento poderoso, o sentimento de pertencer. Muita gente acha que a intimidade é saber os segredos mais sombrios do outro. Eu acho que a intimidade de verdade está em conhecer a vida comum dele, saber o tom de voz de quando ele está exausto, a cara que faz quando está cozinhando, o jeito que comemora quando algo dá certo, o que faz numa manhã de domingo, a música brega que ouve enquanto limpa a casa. Porque no fundo, morar junto é isso. É o objetivo de um relacionamento à distância, né? E isso nunca foi virar especialista em comprar passagem aérea. O objetivo sempre foi aprender a construir uma vida a dois, mesmo antes de dividir o mesmo teto. E os casais que conseguem fazer isso são os que menos sentem que a relação depende desesperadamente do próximo voo. Confiança não é saber tudo, não. Se tem uma palavra que roda em todo debate sobre distância, essa palavra é confiança. Todo mundo repete. O mais importante é confiar. É beleza. E beleza é verdade. Só que quase ninguém explica o que é confiar, porque a gente confunde muito confiança com excesso de informação. A gente acha que quanto mais souber da rotina do outro, mais segura vai se sentir. Onde você está? Com quem você saiu? Já chegou? Manda foto. Por que demorou uma hora para responder? Estava online e não me mandou mensagem. E aos poucos a conversa deixa de ser um momento gostoso e vira um remédio para a nossa ansiedade. Só que tem um problema grave. A ansiedade é um saco sem fundo. Ela nunca se satisfaz, porque sempre vai surgir uma pergunta nova, uma dúvida nova, um silêncio suspeito. Aí você precisa de mais uma prova, e mais uma, e outra, até que um dia você percebe que não está construindo confiança nenhuma. Você só está gerenciando o seu próprio medo, né? E são coisas completamente frustrantes. Pense comigo. E se seu parceiro te mandasse absolutamente tudo? A localização ao vivo 24 horas, as senhas de tudo, print de cada conversa, relatório de cada saída. Sua insegurança sumiria? Tenho quase certeza que não. Porque confiança nunca teve a ver com saber tudo. Confiança é acreditar que, mesmo quando você não está olhando, a pessoa continua honrando o que vocês têm. E essa virada muda tudo, porque significa que confiança não se constrói investigando, se constrói observando coerência. A pessoa cumpre o que combina, ela te liga quando diz que vai ligar, ela te inclui na vida dela de forma natural, ela te conta as coisas importantes sem você precisar arrancar com alicate. Existe sintonia entre o que ela fala e o que ela faz? É isso que gera paz. Não é GPS, não é senha, não é relatório. E tem algo curioso: os casais que mais tentam controlar a vida do outro são os que menos têm paz. Porque cada nova regra cria a necessidade de uma regra mais severa. Primeiro é avisar que chegou, depois é mandar foto, depois é abrir a câmera para provar onde está. Onde é que isso para? Spoiler: não para. Porque o problema nunca foi a falta de informação, o problema era um medo interno. E nenhum aplicativo de celular consegue curar um medo
que está dentro de você. Agora, claro, existe o outro extremo. Pessoas que usam a palavra confiança para justificar comportamentos totalmente sem consideração. Você não tem que saber onde eu tô. Se confia em mim, não preciso te avisar nada. Não te devo satisfação. Gente, isso não é maturidade, isso é falta de consideração. Um relacionamento saudável entende que contexto gera tranquilidade. Compara esses dois cenários. No primeiro, seu parceiro some por 8 horas, não responde e não atende. No dia seguinte, manda um "tava ocupado". No segundo, antes de entrar numa maratona de reuniões, ele manda: "Amor, vou ficar desconectado o dia todo hoje por causa do trabalho. Assim que sair, te ligo para te contar como foi, tá?" É brutal a diferença. Não porque ele está pedindo permissão, nem porque está prestando contas como um filho presta à mãe, mas porque ele te incluiu. Ele disse: "Mesmo que a gente não consegue se falar hoje, você continua nos meus pensamentos." Isso é proteger o vínculo. Uma pergunta ótima para o casal se fazer é: o que cada um de nós precisa para se sentir informado, sem que o outro se sinta controlado? Porque cada um tem um termômetro. Tem gente que fica super bem com uma mensagem rápida. Outras preferem uma ligaçãozinha no fim do dia. O ponto não é copiar o que os outros casais fazem, mas achar o ritmo de vocês. É aqui en e aqui entra uma palavra que eu amo: autonomia. Um relacionamento saudável, principalmente à distância, precisa que as duas pessoas tenham vida própria. Trabalho, amigos, hobbies, projetos, momentos sozinhos. Às vezes a gente acha que amar é virar o centro gravitacional do universo do outro. Mas o nome disso não é amor, é dependência. E dependência sufoca. Se o seu parceiro sai para tomar uma cerveja com os amigos, isso não é uma ameaça ao namoro? A ameaça, desculpem. A ameaça real é se ele sentir que precisa esconder isso de você, porque você vai surtar. A ameaça é quando qualquer plano individual vira motivo de DR, porque aí a liberdade acaba. É, e onde não há liberdade, não existe confiança. Tem uma frase linda que diz: confiança não é precisar de menos informação, é precisar de menos controle. Isso resume um amor maduro. Não é viver adivinhando, mas também não é viver vigiando. É saber que os dois têm vidas completas e que, mesmo assim, se escolhem todos os dias. Porque essa é a verdadeira segurança. Não é achar que nada de ruim pode acontecer, mas saber que os dois estão comprometidos em cuidar da relação, mesmo quando ninguém está olhando. Quando o casal chega nesse nível, a distância deixa de ser uma ameaça constante e passa a ser só uma circunstância temporária. Todo relacionamento à distância precisa de um destino. Eu quero te fazer uma pergunta agora. E eu quero que você responda com total honestidade. Não para mim, para você mesma. Se daqui a 5 anos o seu relacionamento estivesse exatamente do mesmo jeito que está hoje, você seria feliz? Pensa bem, mais 5 anos. As mesmas chamadas de vídeo, os mesmos voos, as mesmas despedidas choradas, os mesmos "que saudade de você", as mesmas promessas de que um dia vai dar certo. Você ainda sentiria entusiasmo
ou já estaria farta? Porque eu acredito que é aqui que a maioria dos relacionamentos à distância chega ao seu divisor de águas. Não é quando surge uma terceira pessoa. Hum, bom, mas não é realmente. Não é quando o amor acaba, é quando um dos dois começa a se perguntar: para onde é que a gente está indo de verdade? E essa é a conversa que dá mais medo de ter, porque enquanto ninguém toca nesse assunto, dá para ir vivendo de esperança, dá para ir empurrando. Quando eu terminar a pós, quando eu trocar de emprego, quando a gente juntar mais uma grana, quando for o momento certo. Só que chega uma hora em que ou um dia deixa de ser uma meta e vira um limbo, onde o relacionamento fica preso para sempre. E isso é perigosíssimo, porque nenhum namoro sobrevive só de possibilidades. Ele precisa de decisões. Pensa em qualquer projeto sério da sua vida. Comprar um apartamento, mudança de carreira, abrir um negócio. Nada disso acontece só porque você quer muito. Acontece quando você senta e fala: beleza, qual é o plano? E é engraçado como tem casal que fala horas sobre o futuro, mas não gasta 10 minutos falando do plano, da estrutura. Eles dizem: não vejo a hora de morar com você. Um dia a gente vai ter a nossa casa. Sonho em acordar do seu lado todo dia. Lindo, palavras bonitas. Mas aí você manda a pergunta prática. Tá, e quem é que vai se mudar? E cai aquele silêncio constrangedor. Ou você pergunta: em que ano vocês pretendem encurtar essa distância? E a resposta é: ah, a gente vai vendo. Depende. Ainda está longo. Não queremos nos pressionar. Gente, para tudo. Falar do futuro não é a mesma coisa que construir o futuro. Um casal maduro pode até não ter todas as respostas no momento, mas elas têm uma direção. Eles conseguem dizer: a gente precisa de mais 2 anos porque precisamos terminar nossos contratos. Estamos guardando X reais por mês, ou euros, ou dólares. Já vimos como funciona o visto. Daqui a 6 meses a gente senta para realiviar a data. Percebe a virada? Eles ainda não moram juntos, a distância ainda dói, mas existe movimento. E o movimento traz esperança. Ambiguidade só traz desgaste. Tem uma frase que eu amo: o progresso gera paciência. E é a pura verdade. A gente aguenta esperar muito tempo por algo quando percebe que as coisas estão caminhando. A gente espera 4 anos por uma faculdade, espera uma obra acabar, espera 9 meses por um bebê. A gente espera porque sabe que cada dia é um passo a mais rumo ao objetivo. O que acaba com a nossa paciência não é o tempo, é a sensação de estar girando em falso no mesmo lugar. E no amor é igual. O que cansa não é esperar sem saber pelo quê. E tem outra conversa bem difícil que precisa ser feita. Quem é que vai fazer o maior sacrifício? Porque zerar a distância quase nunca significa que os dois vão abrir mão das mesmas coisas. Alguém vai ter que largar um emprego, alguém vai deixar a família para trás, alguém vai mudar de país, aprender outro idioma, recomeçar do zero.
E essas conversas têm que acontecer antes, não depois. Porque o amor não apaga o peso de uma renúncia. Ele ajuda a carregar, mas não faz o peso sumir. E deixa eu dizer uma coisa muito importante: sacrifício não é a mesma coisa que anulação. Todo relacionamento exige concessões, tempo, dinheiro, paciência, adaptação. Isso é normal. O que não é saudável é quando é sempre a mesma pessoa que cede, a mesma que muda de cidade, a mesma que adia os sonhos profissionais, a mesma que fica esperando, a mesma que organiza e paga as viagens, a mesma que segura a barra emocional da relação. Porque mais cedo ou mais tarde, essa conta chega. E ela chega em forma de mágoa. Não porque a pessoa parou de amar, mas porque ela sente que está construindo o sonho de dois, com o esforço de um só. Um relacionamento saudável precisa funcionar como um time. Não quer dizer que os dois vão fazer exatamente as mesmas tarefas, mas que os dois sentem que estão carregando o mesmo projeto nas costas. Que quando um cansa, o outro puxa a fila. E que as decisões são tomadas em conjunto. Antes da gente encerrar, eu quero te deixar com a pergunta que, para mim, resume todo este episódio. Não se pergunte apenas: a gente é feliz quando está junto? Pergunte também: a gente está construindo uma vida que um dia vai parar de depender da distância? Porque esse sempre foi o objetivo final. Nunca foi virar especialista em chamada de vídeo, nem foi aprender a dizer tchau sem chorar. Nunca foi só aguentar a saudade. O objetivo sempre foi fazer a distância virar passado. E se vocês estiverem trabalhando nisso juntos, um dia de cada vez, eu garanto, cada quilômetro vai ter valido a pena. E esse foi o episódio de hoje do Love Hacks. Se esse papo fez sentido para você, se te deu um chacoalhão ou trouxe um pouco de clareza, compartilha com aquela amiga que está vivendo isso ou manda direto no privado do seu amor. Às vezes, ouvir isso juntos é um empurrãozinho que faltava para vocês alinharem os ponteiros. Não esquece de seguir o podcast na sua plataforma favorita e deixar sua avaliação. Eu sou a Renê, muito obrigada pela companhia de hoje e até a próxima. Beijos! Se esse episódio fez sentido para você, deixa o like, se inscreve e continue aqui.